Buenas, buenas, boa tarde, você ouvinte da Cantate FM, seja bem-vindo e muito bem-vindo a mais um programa Fé em Sintonia, ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Cantate. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Max, tudo bom? Boa tarde, gente, e aí, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais um sábado, graças a Deus. Muito bem, e hoje nós daremos continuidade aqui no programa da nossa série de Paulo, não é? Então estamos chegando aos finalmente quase aí das epístolas, né? Assim que fala, epístolas, das cartas de Paulo. E hoje nós vamos falar de uma carta muito interessante, que é a carta aos Filipenses, né? Lá da cidade de Filipo. Dando continuidade aqui, na semana passada a gente falou das cartas aos Efésios, já falamos de Gálatas, Coríntios, Romanos, contamos a história de Paulo. Então, todo um contexto dessa pessoa, desse homem tão importante, que hoje é santo, inclusive, na igreja. Esse homem tão importante para o cristianismo, não é? Inclusive, essa carta, especialmente, que nós vamos falar hoje, é uma das cartas... Todas são muito importantes, né? Mas essa foi a porta de entrada da igreja na Europa. E antes de falarmos, o que nós temos? Recadinhos paroquiais. Recadinhos paroquiais, não é verdade? Então eu quero começar aqui convidando você a fazer a sua colaboração aqui para a Cantate, para todo o trabalho que nós fazemos aqui na Cantate FM. Você já está cansado de saber que tudo isso só é possível devido à sua colaboração, não é? Então, a Cantate aqui, nós funcionamos, a gente consegue pagar aqui as despesas todas com a sua colaboração. Como que você pode fazer para colaborar? Eu vou deixar aqui o Pix da Cantate para você. É um Pix CNPJ e o número é o 02891 295 0001 69. Eu vou repetir para você. 02891 295 0001 69. Esse é o Pix aqui da Cantate. Não importa o valor, R$1, R$2, R$1 milhão, não importa. O que importa é a sua colaboração, a intenção que você coloca ali, não é? Afinal, essa é uma das poucas maneiras que a gente tem aqui para dar continuidade ao projeto. Inclusive, falando disso, eu quero fazer aqui um anúncio, não é? No dia 28 de setembro, que é o último sábado do mês, né, Jéssica? É isso? Último sábado do mês de setembro, das 14h30 às 19h, vai rolar o quê? Show de prêmios! Uhul! Show de prêmios, não é? O famoso show de prêmios aqui da Cantate. E, ó, Camila, os prêmios estão top, hein, ó. Terceiro... Cada vez melhor. E eu, Max, aqui particularmente, eu acho melhor quando é feito dessa maneira aqui, que a pessoa escolhe o que ela vai fazer. Então, ó, terceiro prêmio, trezentão. Ó, não bom, é? Trezentão dá pra comprar um monte de coisa. Dá pra pagar um sushi pros locutores da rádio, né? Ô, louco, vários sushi. Que restaurante que é esse, meu Deus? Terceiro prêmio, trezentão. Segundo prêmio, quinhentão na mão. E primeiro prêmio, 700 pila. Na mão, pra fazer o que quiser, não é? E o show de prêmios, além dos prêmios do intervalo aí que sempre tem, né? Os sorteios, aqueles prêmios extras lá que a gente sempre fala aqui pra você. Vai acontecer então dia 28/9, que é o último sábado de setembro. E vai ser lá na Casa da Mãe da Divina Providência, que fica lá no Parque Esmeralda, na rua José Marte, número 120. Como que você faz para comprar a sua cartela e para você poder concorrer? Você pode mandar uma mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, aqui da Cantate, que é aquele WhatsApp que todo o programa eu falo para você salvar aí. Derrubei o negócio aqui. Falo pra você salvar. Obrigado. E vou falar pra você salvar de novo, que é o WhatsApp aqui da Cantate, que é o 15 99764 7691. 15 99764 7691 é o WhatsApp aqui da Cantate. Já salva aí o WhatsApp Cantate. Aí tudo que eu falo aqui pra você, você pode mandar nesse WhatsApp que o pessoal vai te orientar ali. Ou se você preferir, você pode ligar aqui também na rádio no horário comercial durante a semana, no 3247 4749 3247 4749.
E Camila, quero participar, mas não vou poder estar lá no dia. E aí? E aí você pode comprar igual, você pode contribuir igual, porque tem os colaboradores aqui, né, os voluntários que estarão lá no dia do show de prêmios trabalhando, eles podem participar das rodadas por você. Então você pode entrar em contato aqui nos telefones, que o Max já falou, falar, olha, eu quero comprar, eu não posso ir no dia, mas eu quero comprar aí um bilhete, uma cartela para participar do show de prêmios. Aí o pessoal coloca seu nome lá no dia, faz a brincadeira, né? Participa lá para você. E se as suas cartelas forem premiadas, você recebe o prêmio também depois. Então, aí, não tem desculpa. Não precisa nem ir, então, né? Não precisa nem ir. Ó, não mas se você quiser ir, vai ser muito legal, nem sair de casa. Né? Faz o Pix, compra a cartela, alguém joga para você. E se você ganhar, ainda você vai retirar seu prêmio depois. E melhor que ganhar, vai estar ajudando aqui todo o projeto a acontecer, os cursos profissionalizantes, as oficinas, né? Que tem profissionais de corte e costura, de salgadinho, de doce, salgado frito, salgado assado. Qual que foi uma que nós vimos? Cabeleireiro. Era cookies? Era já cupcakes? Teve. Cookies, né? Direto tem as oficinas aí, e isso só é possível com a sua ajuda, além de toda a programação de evangelização aqui da Cantate. Qual que é o valor da cartela? 15 pila. 15 real. 15 real. 15 real. Não é nada, né? Pra você concorrer aí a todos esses prêmios. E além do show de prêmios, uma outra maneira de você colaborar aqui com toda a obra da Cantate é se tornando um sócio ou uma sócia evangelizador. Assim como os nossos queridos que estão aniversariando nesse dia, no dia de hoje, como o Márcio José de Oliveira lá do Araçoiabinha de Araçoiaba da Serra, a Maria Cecília de Souza do Jardim Los Angeles, a Zenilda Silva do Jardim Planalto, o Anderson, olha que nome chique, Camila, Anderson. Nossa. Anderson, eu lembro do filme do Matrix que tinha o Mr. Anderson. Anderson Pereira, lá do Jardim Residencial Tivoli. A Gláucia Martins, do Jardim São Conrado. A Helena da Silva, do Júlio de Mesquita. A Zuleide Garcia, lá da Vila Nova, Votorantim. A Sueli do Campos, lá do Parque Vitória Régia de Sorocaba. A Neuza Quintino de Oliveira, da Vila Barcelona. Julieta Argento Ferrari, lá da Vila Independência de Sorocaba. A Sônia... Como é que fala esse sobrenome aqui, Sônia? Sônia Caebo ou Chaebo? Safarian, é um nome muito chique esse, né? Sônia Safarian Chaebo, eu acho que é assim que fala, lá da Vila Trujillo. E a Ana Laura Miura, lá da Vila Santana de Sorocaba, que são os nossos queridos sócios evangelizadores. Feliz aniversário, Deus abençoe muito esse novo ciclo. E, como sempre, o parabéns da Camila é muito mais bonito que o meu. Parabéns, gente, que Deus abençoe muito nesse dia tão especial. Aproveitem seu dia, seu momento, agradeçam muito a Deus, né? Cada novo ano, uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade, inclusive, de recomeçar muitas coisas. Então, se até aqui você esteve um pouquinho afastado de Deus aí em alguns momentos da sua vida, que você aproveite esse novo ano, esse novo presente que Ele te deu para retomar essa aproximação, porque nunca é tarde. Deus sempre está lá de braços abertos, nos esperando. Então, celebre sua vida com aqueles que ama, agradeça ao Senhor, se aproxime mais de Deus e celebre esse dom tão bonito. Sinta o abraço de todos nós aqui da Cantate nesse dia do seu aniversário. Parabéns! Aê, muito bom! E hoje eu vou inverter as ondas aqui. Antes da gente ir pra nossa música, vamos já fazer a nossa mensagem do Viva Feliz aqui do Padre João Clímaco. Fala um número aí, Camila. Até quanto que vai mesmo? Até 100. Até 100? É. Então, 43. 43. É amando que somos amados. Vamos achar o 43 aqui. Cadê? 43. É amando que somos amados. Ninguém é obrigado a nos amar, compreender ou dar atenção. O egoísta reclama, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, ninguém me compreende. O egoísta sofre. No ano 1200, um homem chamado Francisco de Assis ensinou para todo o mundo e muitos ainda não aprenderam até hoje. É amando que somos amados, é compreendendo que somos compreendidos, é dando atenção que recebemos atenção, é plantando que colhemos, é dando que recebemos.
é perdoando que somos perdoados. E com esta mensagem aqui já para dar a introdução ao nosso tema de hoje, nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalinho. Já ouça a música aí que vai tocar, já se concentrando nela, meditando na palavra, para que a gente possa voltar aqui e falarmos aí da carta aos Filipenses, continuando aqui a nossa série de Paulo. Então nós voltamos já depois do intervalinho aqui na Cantate FM com o programa Fé e Sintonia, na Cantate 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos. Do amor de Deus, Cantate. Foi aqui que eu cresci e aprendi que o sofrimento sempre me fará crescer. Foi aqui que eu aprendi que tudo posso, mas nem tudo me convém. No carinho da minha mãe, na firmeza do meu pai, o amor nunca faltou. Pois o amor se manifesta não somente com palavras, mas no olhar, na atenção e no carinho dos meus pais. Aprendi a caminhar, quando cair me levantar. Por isso eu peço, meu Senhor, da minha família vem cuidar. Cuida, Senhor, da minha família, pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar. Cuida, Senhor, de todos os meus. Vem com tua poderosa mão nos abençoar. Cuida, Senhor, da minha família, pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar. Cuida, Senhor, de todos os meus. Vem com tua poderosa mão nos abençoar. Senhor, abençoa todas as famílias do nosso país. Em nome de Jesus. Amém.
Mirante FM 104,5. Buenas, estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia, depois dessa música aí muito bonita. Nós vamos aqui hoje, como eu falei no começo do programa, o nosso tema de hoje é Carta aos Filipenses. Então nós estamos vindo aí, caminhando para o final de uma série das cartas de Paulo. Então nós começamos lá falando um pouquinho de Paulo, inclusive eu acabei esquecendo de falar no começo do programa. Se você quiser, você consegue ouvir esses programas que já se passaram, porque nós estamos subindo eles nas plataformas de podcast. Então você pode escolher a sua plataforma preferida, as maiores aí nós estamos nelas, não é? No YouTube Music, no YouTube, no Amazon Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, você consegue achar a gente lá. É só colocar programa Fé em Sintonia, que você pode ouvir, inclusive fazer aqui o acompanhamento das cartas de Paulo. Então em cada programa a gente está trazendo todo o conceito, um pouco do conceito histórico, para que a gente consiga, não dá para... como se diz, né, esfarelar tudo ali, né, porque é muita coisa, isso aqui são anos de estudo, mas a ideia aqui é plantar a semente da curiosidade para que você estude mais, que você vai entender um pouco mais, que você leia os textos com outro olhar, entendendo um pouco mais o que está sendo dito ali, e a gente traz um pouco da nossa interpretação, do nosso estudo que nós fazemos aqui da leitura, para com vocês. Esta carta, para dar um conceito histórico, ela se chama Carta aos Filipenses porque foi escrita por Paulo ao povo de Filipo, a igreja de Filipos, na verdade, né? O nome da cidade Filipos, que depois, essa cidade hoje fica a Grécia lá, mas ela já foi Macedônia, né, na época, e hoje é onde é a Grécia, uma região da Grécia lá. E essa cidade, no contexto histórico, ela é muito importante, porque era uma das grandes cidades do Império Romano, que era daquela época, né, onde se vivia, e ela era considerada a porta de entrada para a Europa, não é? Então, pensa que naquele tempo, o mundo, ele acontecia muito mais ali na Ásia, no que a gente chama hoje de Oriente Médio, que é onde Jesus nasceu também, né? Quando a gente olha esse contexto histórico do Império Romano, ele tá tudo acontecendo por lá. A gente teve antes Alexandre o Grande, tudo aquela confusão dos otomanos e tudo mais, e vem se desenvolvendo pro lado ocidental depois. E Filipo ficava, aliás, no tempo, numa região que era considerada a entrada para a Europa. Então é uma região que, para essa divulgação da palavra do cristianismo, era uma região muito importante, uma região chave que Paulo passou ali para ajudar o povo dali a fundar as primeiras igrejas, e essa carta é para ele. Paulo, nesse momento, aí depende muito da onde você pega a fonte da informação, mas o que tem um consenso é que ele estava preso nessa época que ele escreveu, isso, né? Só possivelmente, né? Preso, só não se sabe se ele já estava em Roma, ou se alguns textos que eu pesquisei falam que ele estava em Éfeso ainda preso, mas ele estava preso, e ele escreve essa carta com alguns objetivos. Um deles, inclusive, é agradecer ao povo de Filipos, né, aos membros da igreja lá de Filipos, pela ajuda que mandaram para ele, inclusive ajuda material, né, porque ele estava preso, enfim, numa situação super desafiadora, lá sendo perseguido. A gente já contou isso no primeiro episódio, que a gente fala só da história de Paulo. Então esse é o contexto todo. Essa carta, ela tem, aí de novo, né, é muito importante a gente entender o contexto histórico, e por isso que a gente começa falando por ele. Porque quando você entende o contexto histórico, você consegue inclusive sentir o tom que a carta ela é escrita, e que a mensagem ela muda de acordo com o contexto que está sendo vivido. Ela muda, vamos dizer assim, o tom e o jeito de passar a mensagem, ela muda. Óbvio que a mensagem em si, o cerne da mensagem é sempre o mesmo, que é a propagação do Evangelho de Cristo, mas em formatos diferentes, em tons diferentes, dando ênfase em temas diferentes que fazem mais sentido para aquela época que está sendo vivida ali.
a carta aos Filipenses, especialmente, ela é uma carta que ela é uma das que tem o tom mais pessoal e afetuoso, vamos dizer assim, onde Paulo ele traz pra gente a importância da alegria em Cristo, independente da situação, certo? Esse é o contexto? Você quer acrescentar alguma coisa mais ao contexto histórico aí que talvez eu tenha esquecido? Não, você falou bem, complementou muito bem. E o que eu acho mais bonito, assim, né, interessante da gente perceber, né, em todas essas cartas que que a gente vem a cada semana, né, estudando e falando, é o quanto nota-se que Paulo era o escolhido, né, para fazer tudo isso, todo esse movimento, levar, espalhar esse evangelho, mas o quanto ele dependia de outras pessoas também. Sem dúvida. Então, todo o conteúdo que estão em todas as cartas dele, sempre tem muita gente ao lado dele, muitas pessoas ajudando ele para que essa palavra fosse levada adiante, para que esse processo de evangelização acontecesse. Então, eu vejo isso como algo para nós tomarmos como exemplo, porque mesmo os escolhidos, né, mesmo todos os outros apóstolos, mesmo os livros do Novo Testamento, que são de outros apóstolos também, nada eles fizeram sozinho, né? Mesmo sendo eles a pessoa direta ali, próxima de Cristo. E sim, dependendo de muitas outras pessoas, cada um com uma habilidade diferente, cada um com um conhecimento diferente, cada um com uma ousadia diferente. Porque quando eu olho as cartas de Paulo, todas elas, para mim, elas são carregadas de coragem. Porque você imagina o quanto esse homem, e isso é provado, né, historicamente, inclusive, o quanto esse homem foi hostilizado, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi agredido aqui, né? Fisicamente. Então, assim, é realmente o propósito. E na minha mente, isso se clarifica muito, o quanto nós, nos dias atuais, né, como humanidade mesmo, a gente sempre quer o caminho mais fácil, sempre quer o caminho sem dor, sempre quer um caminho só de facilidades. E não é assim. Porque Jesus, o tempo todo, ensina pra gente que não é assim, que vai ter dor, né? Quando ele fala lá, tá bom, vocês querem me seguir? Então me segue, mas você toma sua cruz, abdica de tudo e não vai ser fácil. Não fala desse jeito que eu tô falando, né, gente? Mas aqui, resumidamente. Então, eu penso que é um ótimo exemplo para nós. Essa época que Paulo chega à cidade de Filipo, Filipo era uma cidade muito rica. Ela era maior que Tessalônica, em questão de renda também. E ela era uma comunidade naquele tempo que ela também vivia muito paganismo. Pode perceber que isso é uma característica de muitas dessas cidades. Né? E acontecia um processo um pouco mais curioso lá em Filipo, que era o culto ao imperador, que era o que eles chamavam do processo de deificação, ou seja, que o imperador, isso era visto como um deus, ele era adorado, ele era visto como algo supremo, como alguém maior. E nessa época era o imperador de Roma, né? Então era o imperador romano, porque tinha essa conexão aí, como você explicou. E aí, Paulo, ele vem para mostrar, né, que as coisas não eram assim. Só que o que acontece? Esses cristãos que estavam lá nessa época, essa comunidade cristã que começou a se formar, que inclusive, né, na igreja de Filipo, essa é uma curiosidade, a igreja de Filipos, ela foi a primeira congregação cristã na Europa. Uhum. Então, o que é uma congregação cristã, né? Um grupo de pessoas ali. Sim. Um grupo de cristãos. Pessoas congregadas. Isso, pessoas que estão juntas ali para um mesmo propósito, uma mesma crença, a crença no Deus único, a crença em Jesus, né, como o Salvador ali, o Filho de Deus. Então, eles enfrentavam esses cristãos, eles enfrentavam situações de muita violência.
E aí eles se deparavam o tempo todo com essa questão ao culto romano ao imperador. E para eles era muito difícil, né? Porque eles reivindicavam que todos os outros deuses que esse povo dessa região, né, que os filipenses cultuavam ou diziam existir, os cristãos diziam que eles eram falsos, né, que o único verdadeiro era o Deus dos cristãos, que estava ali, né, até então levando o evangelho através da pessoa, né, fortalecendo ali a imagem do Salvador Jesus Cristo. Então, Roma olhava essa atitude dos cristãos como algo muito antissocial e como uma coisa muito perigosa naquela região. Então, isso fazia com que aumentassem as ameaças para esses cristãos, né? E eles sofressem também, enfim, vários ataques, violência, pressão cívica, pressão militar. Eram hostilizados ali, né? Por conta da sua crença, para que eles parassem disso. E com isso eles eram perseguidos também. Por quê? Porque eles brigavam por dizer que, olha, esses deuses todos que vocês estão falando aí, eles são falsos, eles não existem, não tem que ficar cultuando o imperador, né? E sim o verdadeiro e único Deus. E a gente olhando o contexto histórico, você percebe que aqui nós estamos falando mais ou menos do ano 60... próximo disso, né? Então, quase 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo e 200 anos antes da aceitação da fundação do catolicismo, né? Em si. Então, é um momento que o Império Romano já vê esse movimento como perigoso, não só pela questão da fé que eles têm, mas talvez tão só por isso, pela questão política. Sim. Porque eles enxergam isso como um risco político, de perder o poder ali e tudo mais. Então, e aí você falou uma coisa, até aqui na versão da minha Bíblia aqui, ela fala dessa incerteza de Paulo. Olha só, antes de cada texto tem um contextozinho, né, escrito. E ele fala assim, antes da carta aos Filipenses aqui, ó. Paulo está incerto sobre o rumo que sua situação tornará. Poderá ser morto ou posto em liberdade. Mas ele tem grande confiança de que será solto e que poderá visitar de novo pessoalmente a comunidade de Filipos. A gente consegue perceber isso na carta. Porque, inclusive, uma das razões também dele descrever essa carta, além de agradecer o auxílio que eu tinha falado, é também para anunciar que Timóteo tá indo para lá, certo? Isso. Para falar da visita dele e tudo mais, e falar da divisão de novo dentro da igreja, né? Dentro, o povo lá, pensa, gente, nós estamos falando de um povo, olha que mistureba, né? Pagãos, judeus, tudo misturado. Cristão, que era uma coisa nova. Não é? Eram poucos, né? Pouquíssimos. Nós estamos 3.000 anos aqui falando que uma história, e aí agora acontece isso, e aí um monte de gente não acredita, e aí mistura as coisas, aí fica... A gente ainda falando que tem que seguir a lei mosaica e os pagãos, e aí Roma no meio disso tudo. Mas olha que furdunço. Nossa, a confusão. Olha que confusão vivida ali. Então é nessa confusão que a gente tem aqui as diretrizes da carta aos Filipenses, tá? E só uma curiosidade também, Max. Se você quiser ler um pouco mais sobre essa formação dessa primeira comunidade cristã na Europa, né, ali através da igreja de Filipos... tem um trecho em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos versículos de 16 a 40. Ela reconta ali muito sobre essa formação dessa primeira congregação cristã na Europa. E aí, você falou de Timóteo, né? Que esse trechinho que você comentou aí. Então, era Paulo, Silas e Timóteo.
Os 3 juntos, eles foram guiados pelo Espírito Santo à cidade de Filipos, e aí lá que eles começaram a pregar, eles começaram a batizar, e aí assim, dessa maneira, num processo, né, gradual, foi se formando aí essa nova comunidade cristã. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalinho aqui, e aí a gente volta trazendo os conceitos que são discutidos aqui por Paulo, né, que são comentados por Paulo, dentro da carta aqui aos Filipenses. Beleza? Então a gente vai pro nosso intervalinho, a gente já volta aqui com o programa Fé e Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos, galera. Já, já. Buenas, estamos de volta aqui com o programa Fé em Sintonia e dando continuidade aqui, nós estamos falando da carta aos Filipenses, demos o contexto histórico, então a gente entendeu onde é que Paulo estava ali e tudo mais. Camila, na sua visão, qual que é a principal mensagem dessa carta para nós cristãos? É a alegria cristã. O que é isso? Paulo, essa epístola, né, essa carta, ela é tida como a carta da alegria cristã. Então, um dos objetivos de Paulo era que ele, com todo o seu sofrimento, né, independente de tudo que ele estava passando, ou já tivesse passado até ali, ele era portador dessa alegria muito plena. E o desejo dele era que essa alegria que vem do próprio Cristo fosse partilhada também entre todos os fiéis, todas as pessoas. Então, é uma carta que ela traz essa mensagem principal. Esse é o enredo principal da carta. Alegria cristã. Exatamente. E detalhe, né? Ele falava que sempre, ele mostra muito isso no decorrer, que o cristão tem que ser alegre. E essa alegria, ela está, seja no momento da alegria mesmo plena em si, do momento bom, e também uma alegria nos momentos difíceis, nas dificuldades. Isso me faz lembrar muito uma pregação que eu ouvi uma vez do Frei Gilson, e ele dizia que a gente tem 2 caminhos, né, na nossa vida. Ou a gente escolhe enfrentar o sofrimento com covardia, ou a gente escolhe enfrentar o sofrimento com alegria, com valentia. E é muito isso que Paulo traz nessa carta aos Filipenses. Ele fala até aqui no capítulo 1, ali em 27, né? Ele fala assim: uma só coisa, comporte-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo, desse modo, indo vê-los ou estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho, e que vocês não têm medo dos seus adversários. E aí ele continua falando aqui. Então, ele traz muito desse reforço da luta da fé, mas mantendo o espírito positivo, né? Mantendo essa alegria. E aí tem até um trecho aqui que eu separei, que ele é chamado de hino cristológico, que tá ali em 2, né, Carta aos Filipenses 2, a partir do 5. Se eu fosse, né, um cantor, né, bem legal, eu poderia ler isso cantando pra vocês, mas eu não vou dar esse gostinho e nem passar essa vergonha aqui. A Jéssica tá rindo de mim aqui, né? Não vou nem passar... E a gente também não quer ouvir. Não vou nem passar essa vergonha, né? Não vou dar esse desgosto pra vocês, então eu vou ler aqui normal, mas é um hino cristológico que tá aqui, e aí depois eu quero ler a anotação que tem na Bíblia aqui, porque é muito legal. Ele tá ali em 2 a partir do 5. Nesse capítulo 2, ele começa a falar um pouco dessa divisão que tá tendo na igreja, né? Que a gente falou aqui da lei e tudo mais. Inclusive, lá no programa que a gente falou dos pecados capitais, que a gente falou da inveja, a gente citou esse trecho, não o hino em si, mas a gente citou esse trecho aqui, que fala um pouco disso. E aí o hino é muito bonito, ele começa assim, ó. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. E aí começa o hino.
Ele tinha uma condição divina, mas não se apegou à sua identidade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aquele reforço da fé, entendendo que nem para Jesus foi fácil, né? A gente sabe muito bem disso. Mas que se até ele se deixou ali da sua igualdade de Deus, né, para estar aqui na terra com a gente e para morrer na cruz, né? Essa foi a razão. Por que a gente vai ficar triste quando os nossos BO são muito menores, não é? Do que isso. E aí a explicação aqui do hino é muito interessante, ó. Com esse hino, Paulo mostra qual é o evangelho da cruz, o evangelho autêntico, e apresenta em Cristo o modelo da humildade. Embora tivesse a mesma condição de Deus, Jesus se apresentou entre os homens como simples homem. E mais, abriu mão de qualquer privilégio, tornando-se apenas homem que obedece a Deus e serve aos homens. Não bastasse isso, Jesus serviu até o fim, perdendo a honra ao morrer na cruz como se fosse criminoso. Por isso, Deus o ressuscitou e o colocou no posto mais elevado que possa existir, como Senhor do universo da história. Os cristãos são convidados a fazer o mesmo, abrir mão de todo e qualquer privilégio, até mesmo da boa fama, para pôr-se a serviço dos outros até o fim. Então, é muito interessante que a gente percebe que Paulo, nessa carta, ele passa mensagens similares às cartas que a gente já leu, mas de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais pessoal, com um sentimento, né? Um tom mais amoroso até, um tom, né? Mais amoroso, exatamente. Traz um hino dentro da carta. E ele reforça muito que com todas as perseguições, tudo isso que esses cristãos vinham sofrendo ali em Filipos, né? Por conta da sua fé, Paulo chama essas pessoas, né, alerta essas pessoas e quer influenciar essas pessoas, dizendo para elas não se deixarem abater com toda essa situação, né? E sim, sempre, independente da situação, agradecer a Deus, não só pela graça de crer no próprio Cristo, mas também por sofrerem por Ele, por sofrerem por Cristo, né? Estando ali todas essas pessoas empenhadas nesse combate dificílimo, mas que isso vai trazer também uma grande alegria, que isso também é motivo de agradecimento. E ele se dirige a esses sofredores, né? Paulo se dirige dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Isso tá lá em Filipenses 4:1. Interessante porque tem um pouco a ver, eu não lembro se é nessa epístola, Max, que tem a questão do tudo dar graças. Não, é em Colossenses ou Tessalonicenses? Mas aqui Tessalonicenses, acho 16, se não me engano. Aqui é uma ramificação disso, né? Do em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Isso é São Paulo dizendo, né? Olha, com toda dificuldade, com todos os problemas, com toda aflição, com toda a perseguição, não se deixem abater. E agradeçam a Deus, não só pela graça de crer no próprio Cristo, mas também por sofrerem por Ele, empenhados nesse duro combate. Agradeçam. No mesmo capítulo ali no final, ele fala muito disso, né? Ele fala aqui, ó. Ele tá agradecendo a oferta da comunidade. Ele fala: foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer de novo o interesse de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse interesse antes, mas faltava oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a arranjar-me em qualquer situação,
Aprendi a viver a necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação, viver saciado, passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, vocês fizeram bem tomando parte da minha aflição. Então ele diz aqui que o fato deles terem ajudado é uma mensagem de Deus, né, pra ele. E que, cara, eu tô feliz no que for, né? Ele fala ali, ó, 4:4. Fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres. Que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em ação de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Então, de novo, reforçando a mensagem principal aqui da alegria. Irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de algum modo mereça louvor. Pratiquem tudo que vocês aprenderam e receberam como herança, o que ouviram e observaram em mim. Então, o Deus da paz estará com vocês. Então, bonito, de novo, né? muito. E é uma frase que dá pra tirar ela só. Que, de novo, né? Tem várias frases que você pode pegar dos evangelhos que eles são a representação praticamente de todo o evangelho. Então você pega aqui, ó, tá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro. Aí vem a lista. Ocupem-se com tudo o que é a lista: verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de algum modo mereça louvor. Não é? Ou seja, é só essa preocupação que a gente tem que ter na vida. É isso. O que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de algum modo mereça louvor. Não é? Só que muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente deixa se abater e se apegar pelas preocupações do inverso de tudo isso. Perfeito. Então, pela mentira, pelo injusto, pelo problema, pela dor. Cada uma dessas palavras dessa lista que você falou, ela tem um oposto. E normalmente é isso que nós fazemos nos momentos de dificuldade. A gente tem a preocupação não pelo que é verdadeiro, justo, honesto, digno de louvor. E sim o contrário, tem a preocupação por tudo que é mentira, problema, dor, angústia, né? Então, olha só, por isso que é um exercício. E ali em Filipenses 2:5, é um dos trechos que Paulo destaca também. Qual Filipenses? 2:5. É o momento que ele fala, você pode até ler. É o hino que eu acabei de falar. Que tem o hino e uma parte dele, né, onde ele enfatiza que é para que todos nós, né, então, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Você acha que Cristo Jesus tinha o sentimento da dor, da angústia, da preocupação, da ansiedade, da depressão, da coisa ruim, da mentira, da ganância? Gente, não tinha. Só que aí nós, na nossa natureza pecadora, na nossa humanidade pecadora, a gente faz tudo o contrário. E sempre que a gente faz o contrário disso, do que é verdadeiramente o sentimento de Cristo Jesus, é uma permissão, é uma abertura nossa para o mal, para o que não é bom, para aquilo que nos aflige, para aquilo que nos deixa presos nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, dessa realidade. E eu falo isso, não é fácil de exercitarmos isso, né? É super difícil. Por quê? Porque qual que é o mundo que a gente vive agora? Esse mundo físico aqui. Só que daqui a pouco, esse mundo físico pode não existir para muitos de nós. Nós não temos como saber disso. E aí? E a nossa preocupação com as outras coisas do reino de Deus que realmente importam. Então é um exercício diário, né? Para que nós possamos seguir esse exemplo de Paulo, tendo em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E aqui, né, ele traz o lembrete ali em 3, capítulo 3. Capítulo 3 inteiro ele fala do caminho da salvação, mas no final ele traz o lembrete, né? Ele fala assim ali, ó: irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Então é lembrar
do porquê que a gente tá aqui, né? Eu achei legal a explicação aqui desse capítulo, que ele fala o seguinte, ó. Paulo adverte a comunidade contra os pregadores judaizantes, chamando-os cães, apelido que os judeus davam aos pagãos. Para os judaizantes, a salvação e a justiça dependem da circuncisão e da observância da lei. A gente falou isso, inclusive, em outras cartas. A circuncisão permite entrar para o povo de Deus, a lei leva o homem a ser justo. Paulo frisa que nenhum ritual ou lei pode salvar ou justificar o homem, pois a salvação e a justiça são dons de Deus e dependem da fé em Jesus e de uma vida movida pelo Espírito. A fé leva o cristão a participar da morte e ressurreição de Jesus. Essa participação, porém, não é automática. Supõe que o cristão se deixe guiar pelo Espírito, dando testemunho que provoca perseguições e sofrimento, até mesmo a morte. Exato, porque a única pessoa que pode fazer essa conexão da nossa justificação é o próprio Cristo. E não nós por nós mesmos, pelas ações, pelas leis, ou por coisas que humanamente a gente julga que está justificando a nossa entrada no reino do céu, a nossa presença com Deus, né? O mediador dessa justificação é Jesus. E cada tempo tem o seu desafio, né? Então lá no tempo que ele vivia, que Paulo viveu, e por bons anos dava-se a vida, né? Então muitos cristãos foram mortos por defender a sua fé, não é? Hoje, eu penso que às vezes a gente morre de um jeito diferente. Tem gente no mundo que ainda morre pela sua fé? Sim, existe isso ainda. Não na intensidade, talvez, que era na época de Paulo. Mas hoje às vezes você é morto de outra maneira, como a exclusão de uma comunidade, não é? Uma exclusão de um grupo de amigos, uma exclusão da família, por você defender ali os seus valores. Mas a gente precisa estar muito linkado e conectado a isso, né? a lembrar que nós como cristãos, essa é a nossa fé, é isso que a gente acredita, né? E que a gente precisa defender e estar alegre em qualquer situação que a gente passa. Porque, de novo, com desafios diferentes. Não que hoje é mais difícil ou mais fácil, essa é a minha visão. Eu penso que são só desafios diferentes. Sim. Muitos dos homens antigamente lutavam com espadas, hoje a gente luta de outro jeito, com palavras, com narrativas, muitas vezes, luta contra uma tentação de idiotização da galera, né? De trazer outro tipo de cultura vulgar para quebrar esses preceitos, esses valores cristãos que a gente tem de essência, que estão aqui, né? Que Paulo ressalta nas cartas, que são baseadas no Evangelho de Jesus. Então, eu acho, inclusive, isso é uma das coisas mais importantes e que ele traz aqui também nessa carta, quando ele fala para a igreja não se dividir, de trazer essa união. Ali no capítulo 2 ele fala um pouco dessa inveja, de um querer ser maior que o outro, e entender que a gente está linkado por Cristo e que talvez esse seja um dos grandes, na minha visão, uma das grandes qualidades que a gente colhe de viver em comunidade. E aí, de novo, a importância de você viver em comunidade com aquelas pessoas que também acreditam nisso, que você consegue defender na comunidade da igreja, comunidade da família, não é? De trazer isso para próximo. Acho que isso nos ajuda a manter esse sentimento de alegria, né? Sim. E que a alegria não é estar que nem um palhaço sorrindo para todo... Não é isso que é a alegria, né? Do coração, né? É o sentimento mesmo da graça mesmo na dificuldade. E agora a grande pergunta é, né? Nossa, mas como que eu faço para ter alegria no momento que eu tô passando agora? Tá tudo tão difícil, tá tudo tão pesado. É esse o desafio, porque é esse sentimento que vai te aproximar de Deus. É o entendimento do propósito, né? Tem um amigo, Sérgio, eu passei por uma situação bem difícil uma época, e ele me dizia assim: Camila, não pergunte por quê, mas para quê? É isso aí. E isso fez toda a diferença na maneira de enxergar, e é exatamente isso. Então, no momento da dificuldade que você está passando agora, ou que você já passou, que você vai vir a passar, porque isso é um fato, né?
a gente vai ter dificuldade enquanto estiver aqui nesse mundo, elas vão aparecer, os problemas vão aparecer, não por quê? Por que Deus, por que comigo, por que isso, por que aquilo, mas é para quê? Então, para que eu estou vivendo esse momento que eu estou vivendo? Para quê? E é esse entendimento do propósito que possa ser transformado em alegria no seu coração, de crer mesmo na boa-aventurança, né? Que a bonança vai chegar, que aquele momento vai passar e que essa situação é para te reconstruir, é para te fortificar, é para te aproximar de Deus. Muitas vezes é um chamado de Deus para você se aproximar mais dele, né? São pequenas mudanças que a gente faz na nossa mente que nos ajudam, inclusive, a enfrentar melhor as dificuldades. Seja de agora, seja de amanhã, seja daqui 1 ano, 5 anos. E nessa carta, mesmo com essa questão que o Max comentou relacionada à comunidade, ali em Filipenses 2, de 1 a 4... o Paulo faz muito esse chamado à unidade. Ele chama a igreja, ou seja, a comunidade, à unidade, né? Para que sempre esse grupo, essas pessoas, esse sentimento, elas possam se apresentar ali numa frente muito unida, principalmente aos oponentes, que é tudo que você falou, que acontece no mundo de hoje, que é diferente da história, do jeito que foi escrito nessa hoje, época. especialmente no momento que a gente grava que nós estamos aqui ao vivo na rádio, nós estamos numa época eleitoral. E aí, às vezes, dentro da igreja tem a divisão, porque um apoia o vereador não sei o quê, o outro apoia não sei o quê, e aí a gente esquece da essência do negócio, do valor, da razão de estarmos aqui, para deixar outras coisas supérfluas, né? Trazer essa tentação pelo poder, muitas vezes, né? Ficar acima no que não deveria, né? Ficar acima da mensagem principal. Exato. E às vezes dentro da igreja a gente tem isso. Sim, né? Às vezes tem. Na família. Em muitos lugares, nossa. A gente vivencia isso, né? O tempo todo. Imagina, eu deixar uma discórdia de opinião ser maior do que um valor de família. Exato. Que é tão pregado poderoso. por Deus, não né? É? Deixado pelo próprio Cristo. Ali a sacralidade da família, a importância, né? Do seio familiar em vários níveis. Então isso é importante. Esse chamado que Paulo faz é para que, como comunidade, como pessoas, nós possamos dar esse testemunho unificado ao mundo de fortalecimento no quê? Na humildade e na obediência. Porque essas duas coisas, a humildade e a obediência, elas estão ali de maneira muito presente no que é o próprio Cristo. Que reforça a frase que ele diz lá no 2:5, que é: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. A minha versão tá: tenho em vocês o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Mesma coisa, exato. Muito bem, e talvez aqui a palavra para fechar esse nosso programa aqui sobre a carta aos Filipenses é uma palavra que Paulo começa aqui, o texto dele, que é gratidão. Né? Ele fala muito da alegria e da gratidão aqui. Uma das razões da escrita dessa carta é em demonstrar gratidão pelo auxílio que o povo de Filipenses mandou para ele, né? As pessoas da igreja de Filipenses mandou para ele. Então, ser grato, que aí a gente vai ver isso quando a gente falar do texto de... Agora eu não tenho certeza se é Tessalonicense ou Colossense, mas é um desses dois, né? Que ele fala para você ser grato, né? Em todos os momentos, em tudo dai graça. E aí a gente fala mais disso quando a gente chegar lá. Certo? Olha só, é um texto, na minha Bíblia tem 3 páginas, de 4 capítulos. E olha quanta coisa a gente pode tirar de aprendizado disso, né? E de ensinamento mesmo, do que a palavra nos ensina. E é com esse olhar que a gente convida você a fazer a leitura aí da sua Bíblia, né? Olhar com esse olhar diferente, entendendo o contexto. É para isso que a gente está aqui, para provocar você
a olhar aí, a estudar os textos, meditar nos textos, refletir sobre a mensagem que está sendo passada ali, em cima do Evangelho, as cartas de Paulo e todos os demais livros que nós temos na Bíblia. Certo? É isso aí. Beleza? Muito bom. Muito bom. Então assim a gente chega aqui ao final do nosso programa de hoje. Lembrando então a vocês que dia 28, obrigado. Dia 28 tem o show de prêmios, certo? Então se você quiser concorrer aí, compra já a sua cartela no 3247-4749 ou no 997647691, que é o nosso WhatsApp. Aqui no mesmo WhatsApp você consegue saber como é que você consegue ajudar, se tornar sócio evangelizador e todas as informações aí da Cantate. Convido você de novo, procure o Fé em Sintonia nos aplicativos de podcast que nós estamos lá. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para dar continuidade à nossa série de Paulo. Já passamos da metade, hein? Estamos caminhando aqui para a finaleira, os últimos livros de Paulo, esse homem tão importante dentro do cristianismo. Certo, Camila? Muito bom, certo. Muito bom, pessoal, estar com vocês. Foi um prazer. E até sábado que vem, se Deus quiser. Valeu você, ouvinte aí da Cantate. Obrigado, Jéssica, pelo apoio e produção. Nos falamos então no próximo programa Fé e Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.